Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Agora, uma coisa importante você entender. O intestino grosso, ele se alimenta de ácidos graxos de cadeia curta. Por exemplo, vamos pegar o butírico, que tem 4 átomos de carbono. Onde é que tem o butírico? Na manteiga. Você tem 3 tipos de bactérias, tem 3 tipos de ingredientes que você pode ingerir para interferir na microbiota intestinal. Você tem uma coisa chamada pré-biótico. É Cláudio Soares, eu sou de Porto Alegre. Os vídeos do Dr. Ribeiro me trouxeram uma nova perspectiva de vida, assim, uma busca pela saúde. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Os ácidos graxos principais são o fórmico, o acético, o propiônico, o butírico, o valérico, o caproico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o palmítico, o margarítico, o esteárico, o araquídico, o beênico e o linocérico. São os ácidos graxos importantes. Os ácidos graxos até 6, até abaixo de 6, até 5, são chamados ácidos graxos de cadeia curta. É o fórmico, é o acético, é o butírico e é o valérico. São ácidos graxos de cadeia curta. Vou te dar um exemplo, vamos ser pragmático. Por que você está falando todos esses nomes? Por exemplo, vamos pegar o butírico, que tem 4 átomos de carbono. Onde é que tem o butírico? Na manteiga. A manteiga é anticancerígena. Por quê? A manteiga é rica em ácido graxo de cadeia curta, ácido butírico, tem na manteiga, não tem na margarina, mas tem na manteiga. E então vai proteger os colonócitos. Quando você ingere uma fibra, por que a fibra é pré-biótica? Porque a fibra vai fornecer, a nível de intestino grosso, ácidos graxos de cadeia curta. Deu para entender? Vai fornecer ácidos graxos de cadeia curta. Por isso que a fibra é pré-biótica. Porque ela vai permitir fornecer ácidos graxos de cadeia curta. Do mesmo modo que os enterócidos se alimentam de L-glutamina, que eu já mostrei no slide anterior, os colonócitos se alimentam de ácido graxo de cadeia curta. Se você quer restabelecer as lesões no intestino grosso, você faz uso de ácido graxo de cadeia curta. Se você quer restabelecer as lesões do enterócitos, você faz uso de L-glutamina. Estão entendendo como é que a coisa funciona? E se isso aqui não tiver íntegro, você não tem saúde. Não adianta nada você dar nutrientes se o seu intestino não está funcionando bem. Tá? Então você tem ácido graxo de cadeia curta, ácido graxo de cadeia média, ácido graxo de cadeia longa. Os de cadeia curta são utilizados pelos colonócitos. Muito bem. As doenças, as imunopatologias intestinais, né, as inflamações crônicas do intestino, a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, etc. O que eles fazem? Eles pegam as vilosidades e diminuem elas, destroem. Então você começa a ter síndrome de má absorção. Ou seja, não interessa o que você comer, não vai ser absorvido. Você tem que primeiro reintegrar o enterócito, para você então fazer uma alimentação. Às vezes o problema está na absorção, não adianta você ficar dando vitaminas, minerais, porque não está absorvendo. A pessoa tem uma intolerância tem intolerância ao glúten, por exemplo, que é muito comum hoje. Então a pessoa tem uma doença de Crohn, tem uma doença celíaca, tem intolerância ao glúten, que nós vamos estudar daqui a pouco. Não adianta você ficar dando alimento, você tem que tirar o glúten dela, porque senão nada é absorvido. Hoje nós temos um novo órgão, que não tinha na sua época,
chama-se microbiota intestinal. Ele é um órgão virtual, mas ele é considerado órgão. Você sabia que existem mais bactérias no nosso intestino grosso do que células no corpo? Você tem 10 elevado a 13 células no corpo. Você tem 10 elevado a 14 bactérias no seu intestino. Você é só 10% humano, em número. Você é 90% bactéria. Tem 10 vezes mais bactéria no seu intestino grosso do que célula no seu corpo. Porque as bactérias são muito menores que as células, então dá para ter muito mais. E essas bactérias constituem a sua microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, ela é uma mistura de bactérias benéficas e de bactérias patogênicas. Se você tem mais patogênica do que benéfica, você tem um problema sério. Você vai criar uma disbiose. Você tem que ter mais benéficas do que patogênicas. Aí você tem que fazer uso, às vezes, de probióticos para restabelecer a integridade desse novo órgão. Isso é um órgão hoje, considerado órgão. Um órgão virtual chamado microbiota intestinal. E outra vez, aqui estão os ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Os ácidos graxos de cadeia, principalmente o butírico, tem um impacto muito grande aí. Você pode manipular isso e dar para o paciente com problema de intestino, dá uma retocolite ulcerativa, etc., dá ácido graxo de cadeia curta. Você está dando alimento. Isso é alimento que está curando. O alimento como remédio. Mais bactérias no trato gastrointestinal que células no corpo. Você tem 3 tipos de bactérias, tem 3 tipos de ingredientes que você pode ingerir para interferir na microbiota intestinal. Você tem uma coisa chamada pré-biótico. Pré-biótico é o alimento que alimenta o probiótico. O probiótico é a bactéria. O pré-biótico é o alimento que alimenta a bactéria. Então, se eu quero aumentar o número de bactérias, eu aumento a concentração de pré-bióticos no intestino. Os 2 principais pré-bióticos são o FOS e a inulina. São os mais importantes. Então, você faz FOS, fruto-oligosacarídeo, e inulina. E você tem a cadeia dos probióticos. Eu podia ficar uma vida inteira falando sobre isso aqui. Nós vamos tocar de leve neles, o que é importante. E você tem uma coisa chamada simbióticos. Simbiótico é quando você combina tanto o alimento quanto o bacilo em si. Você faz o pré e o probiótico na mesma substância. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você, por exemplo, conhece o FOS, fruto-oligosacarídeo, que é um excelente prebiótico. Você conhece o lactobacilo, que é um tipo de probiótico. Agora, se você tem um produto chamado lactofos é uma combinação de um probiótico, lactobacilo, com um pré-biótico, fruto-oligosacarídeo. Isso é um simbiótico. Por quê? Porque ele combina tanto o probiótico quanto o pré-biótico, lactofos. Lactofos é um simbiótico. Certo? Então essa combinação, ela é sinergética. Tá? Então é um órgão virtual. Respeita porque é considerado órgão. Isso não era na nossa época, nem na minha era. Isso é hoje um órgão virtual. Tá? A L-glutamina nós já falamos, a importância da L-glutamina nos enterócitos. Já falamos da importância dos ácidos graxos de cadeia curta nos colonócitos. Então, nós estamos entendendo o aparelho digestório de uma forma pragmática. Agora deixa eu sofisticar um pouquinho. O acetato, o propionato e o butirato, aqui você tem o acético, que são 2 carbonos, o propiônico, que são 3 carbonos, e o butírico, que são 4 carbonos. Se eu combinar o acetato, o propionato e o butirato, que são os 3 ácidos graxos de cadeia curta mais importantes para a alimentação dos colonócitos, isso deve ser produzido numa razão molar constante de 60 para 25 para 15. Isso já começa a complicar.
Porque no organismo tudo existe numa razão molar. Ou seja, tem que levar em consideração o peso da molécula. Você tem que pedir um bioquímico, um farmacêutico mais orientado, para saber montar para você uma relação acetato, propionato, butirato, numa razão molar 60, 25, 15. Ou seja, 60 de acetato, 25 de propionato e 15 de butirato. Tudo no corpo tem uma proporcionalidade na razão molar. Então você vai ter que conversar com o seu farmacêutico, ele vai ter que começar a entender de razão molar para poder fazer isso para você. Quais são os probióticos? Você tem o L. rhamnosus, o helvéticus, o lactobacilo, né? Lactobacilo rhamnosus, lactobacilo helvéticus, lactobacilo casei shirota, influenciam beneficamente na microbiota intestinal, trazendo resultados positivos na terapêutica de pacientes com câncer de cólon, mama e bexiga. Quem tem câncer de colo, você vai dar lactobacillus rhamnosus. Quem tem câncer de mama, você vai dar lactobacillus helvéticus. Quem tem câncer de bexiga, você vai dar o casei shirota. Então você tem um amigo, um colega de turma, que está com câncer de bexiga. Você fala, ó, você quer saber qual que é o seu lactobacilo? É o casei shirota. Isso tem dado na literatura, não estou inventando isso não. Isso está publicado. Ou seja, existe uma especificidade entre o probiótico e o tipo de câncer. Você vê que coisa bonita. Tá? O produto mais estudado nos Estados Unidos é o VSL3, onde existem 450 bilhões UFC. Sabe o que quer dizer UFC? Unidade Formadora de Colônias. Por dia. 450 bilhões. O que o Nelson está fazendo? Ele juntou isso aqui e ele fornece isso para vocês. Se você pedir para ele, ele vai te dar a combinação disso aqui. Você fala, ó, eu quero o rhamnosus, eu quero o helvéticus, eu quero o casei, eu quero tantas unidades formadoras de colônia, porque eu tenho um paciente que eu acho que ele está com desbiose, eu quero recuperar o intestino dele, eu tenho um paciente que está com câncer, eu quero melhorar a terapia, etc, etc, etc. Tudo por mecanismos não de remédio. Isso aqui é tudo natural que existe no corpo. A microbiota intestinal tem mais bactérias do que células no corpo. Precaução no uso de lactobacilo em pacientes imunodeprimidos. Como é que você sabe que o seu paciente está imunodeprimido? Se ele tiver neutrófilo menos de 1000 por milímetro cúbico, ele pode desenvolver o que se chama de translocação bacteriana. Esses lactobacilos podem passar para o sangue e causar um processo sério, se ele tiver muita imunodepressão. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.